cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é a arte de ser feminina. E para isso a gente vai estar conversando com a Larissa Ferraro. A Larissa é escritora, palestrante e conselheira bíblica. Ela escreveu o livro Mulheres e Sexo, Verdades que Libertam. E também ela é coordenadora do curso de aconselhamento bíblico na escola Charles Spurgeon. E você pode conhecer mais sobre ela clicando no link aqui na descrição para ver as postagens que ela faz no Instagram. Então, vem comigo e aproveita essa conversa sobre a arte de ser feminina. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Larissa Ferraro, para a gente estar conversando sobre a arte de ser uma mulher feminina. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá pessoal, Rebeca, eu que agradeço o convite. Mais uma vez eu pedi perdão, porque por conta de vários fatores, essa data foi empurrada. Então me perdoe por isso, mas estou grata a Deus de nós estarmos aqui hoje, finalmente. Ah, que isso, o bom que a gente está aqui é isso que vale no momento, né? Graças a Deus. Que bom. Pois é. Então, Larissa, para alguém que às vezes ainda não te conhece, você pode se apresentar um pouco, falar quem você é e o que você faz? Certo, vamos lá. Eu sou Larissa Ferraro, eu sou conselheira bíblica, certificada pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? Eu sirvo no Ministério de Ensino de Mulheres e eu também escrevi um livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, né? Mas o meu ministério não é só falar sobre esse assunto, é falar sobre todos os assuntos relacionados às escrituras e à fé da mulher cristã. Então esse é um pouquinho aí do meu ministério. Eu também coordeno um curso de aconselhamento bíblico aqui em Fortaleza, na escola Charles Spurgeon. Ah, legal. E foi bom também porque, se alguém ainda não viu, a Larissa ela faz vários videozinhos que ela coloca tanto no Instagram quanto no YouTube, e você fez alguns falando até sobre a questão da própria feminilidade bíblica, não é? Então, daí que eu pensei assim, bom, já sei quem posso convidar para falar sobre esse tema. E, Larissa, para a gente começar, eu queria te perguntar como que é esse plano que Deus criou para as mulheres, de forma bem específica, da mulher ser em si feminina? Porque Deus quis que a mulher fosse feminina. Legal, muito bom. Deus cria a mulher como... Ela é o final da criação, né? Deus havia criado uma série de coisas, criou os céus, a terra, os animais, criou o homem. E até aquele momento, antes da criação da mulher, tudo que Deus havia criado, ele falava que era muito bom, muito bom, muito bom. E ele olha para a criação e ele observa uma coisa que não era boa, que era Adão estar só. Então Deus cria a mulher como a companheira do homem. Ele cria esse ser complementar ao homem para que os dois pudessem refletir a imagem e semelhança dele. Nós ouvimos muito essa questão da imagem e semelhança, existem várias explicações, o que seria isso, né? Imagem e semelhança. E assim, para nós que estamos distantes da época que isso foi escrita, a gente perde um pouquinho essa perspectiva. Uhum. Porém, quando Moisés escreve isso para o povo hebreu, para eles era muito claro o que significava uma imagem e semelhança. Era uma época de muitas guerras, uma época de disputas por conquistas de territórios. Então, como é que era essa questão de imagem e semelhança? Havia um rei, uma rainha, toda poderosa, todo poderoso, e ele tinha um exército. Esse rei, essa rainha, eles não iam para a batalha, não eram eles que iam ali matar as pessoas, em geral não, né? Teve o rei Davi, e Davi até guerreava, mas em geral não eram os reis que iam para a batalha. Eles mandavam um exército, esse exército guerreava, conquistava aquela terra,
E quando conquistava, eles pegavam uma estátua e colocavam naquela terra. A estátua era a imagem e semelhança, isso a gente sabe por leitura de livros bem antigos que relatam. Então, a estátua era a imagem e semelhança daquele rei ou daquela rainha que não estava presente naquela terra, mas tinha o propósito de ser representante visível do rei ou da rainha invisível, que não estava lá, né? E mostrava quem dominava aquela terra. Então, o objetivo da imagem e semelhança era apontar para quem verdadeiramente era o rei, né? Então, quando Deus cria homem e mulher, esses dois seres que se complementam, eles têm esse papel de representar Deus. E é legal porque essa figura do casal, né? Homem e mulher, dentro do casamento, que também no começo de Gênesis a gente vê Deus instituindo o casamento, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, nessa figura do casamento, a gente tem uma ótima metáfora para falar da Trindade, para mostrar a Trindade. Deus é um em três pessoas, né? E o casal, o casamento, são dois, um casal, duas pessoas. Então, como que deveria funcionar essa questão da feminilidade, da masculinidade? Essa interação entre o homem e a mulher deveria apontar para esse relacionamento dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, igualmente Deus, ou seja, não tem distinção de valor entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como não existe distinção de valor entre homem e mulher, mas existe uma diferença de função, uma diferença de ministério, né? O Pai tem um ministério, o Filho tem outro, o Espírito Santo tem outro. Então, isso tudo deveria ser representado nessas duas figuras, do homem e da mulher. Também no Novo Testamento a gente vê que aponta para uma outra realidade. Paulo escreve para os Efésios que o relacionamento do homem e da mulher, marido e da esposa, tem o objetivo de mostrar o relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Então, o marido, o homem, na liderança, como Cristo, mais uma vez eu vou falar, isso nada tem a ver com valor, tá? É apontar para essa realidade. E a esposa, a mulher, como a realidade da igreja. Deus cuida, Cristo cuida da igreja, né? A igreja se submete a ele de forma voluntária e amorosa. Isso é a figura, a imagem do que deveria ser essa dinâmica do homem e da mulher, né? Então, isso é um pouquinho do que Deus planejou quando ele cria homem e mulher. Ele cria a mulher para complementar um ser que não seria completo e não representaria totalmente Deus se estivesse sozinho. Então, Deus cria a mulher para essa parceria de os dois representarem a Deus, né? E é muito interessante, né? Porque quando a gente perde isso de vista, né? Porque é uma coisa bonita, tudo que você explicou, você fala assim, uou, como que é lindo ver aquilo que Deus mesmo criou para nós, assim, o nosso papel, todas as coisas que Ele designou desde o comecinho dos tempos. Então, Larissa, qual que é a beleza em si de uma mulher buscar ser feminina? Não só ela dizer assim, eu sou um ser humano, algumas até podem dizer assim, eu sou mais que um ser humano, sou uma mulher, mas qual que é a beleza da mulher se dizer feminina e realmente buscar essa feminilidade bíblica? Eu entendo que é a beleza realmente do diferenciar do ser masculino. Lamentavelmente, hoje, isso é uma coisa combatida pelo mundo, e nós sabemos que quem é o líder do mundo, quem está por trás das cabeças do mundo é o diabo, né? O mundo jaz no maligno. Então, o diabo, ele tem o objetivo de destruir tudo que remeta ao nosso Criador, à Trindade, ao relacionamento de Cristo com a igreja. Então, como eu expliquei, o casal, essas duas figuras, o masculino e o feminino, têm um propósito, eles foram criados com o propósito de trazer glória a Deus
representando a Trindade, representando esse relacionamento entre Cristo e a igreja, e o diabo vai atacar para destruir isso de qualquer jeito. Então, hoje a gente vê o mundo de muitas formas, né? Na moda, na maneira da mulher usar o cabelo, na maneira de se posicionar, nas profissões, de se comportar, de se comunicar. Tudo é voltado para que a mulher se pareça com o homem, assuma essa postura masculina, e o homem se pareça com a mulher. Então, hoje, infelizmente, o que a gente vê são muitos homens efeminados e mulheres com posturas muito masculinas. E defende-se isso, como se isso fosse algo bonito. E não é. A beleza do que Deus criou é exatamente essa diferença. Então, é interessante que a gente tem aqui em Deuteronômio 22, 5, fala assim, Deus dando um princípio, né, para o povo hebreu. Ele fala: a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. O que Deus está querendo combater aqui é que os dois seres lutem para ser iguais. Não é isso que Deus quer. Deus quer a diferença, porque é nessa diferença que a gente vê a beleza do Criador. Então, nós mulheres devemos sim abraçar a nossa feminilidade, aceitar que é um presente de Deus. É muito bonita a maneira que Deus cria a mulher para ser essa auxiliadora. Infelizmente, até dentro das igrejas, existe uma dificuldade em se compreender o que é isso. E as mulheres estão morrendo, literalmente, estão se estressando, estão ficando deprimidas, porque elas estão buscando um ideal que nunca foi o que Deus quis para a gente. Esse ideal da agressividade, de ir para o mercado de trabalho, de ser a provedora do lar, de ser a que manda em tudo. As mulheres estão buscando isso como se isso fosse trazer alguma felicidade, mas o que está acontecendo é o contrário, está trazendo muita infelicidade. Elas estão ficando sozinhas, né? Não é o que Deus quer. Deus quer que a gente entenda o nosso papel, e para isso a gente precisa ir para as escrituras, a gente precisa uma das outras, né? Aprender com mulheres mais velhas o que realmente é a feminilidade bíblica, abraçar isso e crescer nisso. Aí eu queria fazer um parênteses aqui que eu acho bem apropriado, tá? Recentemente eu faço parte daquele programa Diário de Eva, da IPP-TV. E uma pessoa que assiste o programa, ela recentemente estava conversando comigo, e aí ela falou: ai, que eu acho tão bonito vocês lá do programa, você é fulano, tal, que você... Como se a gente fosse perfeita, entendeu? Como se a gente, tudo que a gente ensina, a gente vivesse perfeitamente, né? Isso não é verdade. Nós ensinamos o que é o certo, óbvio. Eu não vou vir aqui para vocês ensinar tudo que eu faço de errado, né? Eu não vou fazer isso. Só que eu faço errado, porque eu ainda sou um projeto em construção. Eu ainda estou aprendendo sobre a feminilidade bíblica e ainda estou nesse processo de me tornar quem Deus quer que eu seja. Por que eu estou falando isso? Eu não venho de um lar cristão. Para quem já me ouviu falar em alguns lugares, conhece um pouco da minha história. A gente já conversou sobre isso, né? Pois na live que a gente fez, a gente chegou a falar disso. Só que a gente estava falando sobre vaidade, né? Sobre verdadeira beleza, essa verdadeira questão. Beleza, assim. Isso. Então, eu nem sempre eu entendi a feminilidade bíblica, nem sempre eu abracei a feminilidade bíblica, eu não sabia nem o que era isso. Na verdade, eu lutava para ser essa mulher que o mundo aí, a cultura do mundo, idolatra, né? Então eu queria ser uma grande profissional, executiva, eu queria mandar em tudo, em todos, era eu que fazia, realizava, eu que ganhava dinheiro, eu tudo. E aos poucos, quando o Senhor me salvou, Ele foi transformando o meu coração. E eu fui entendendo mais e crescendo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero deixar esperança para você, minha irmã, que está ouvindo e que, de repente, está até com raiva de mim. Porque eu vou falar a verdade para vocês. O primeiro livro que eu li sobre feminilidade bíblica, eu acho que era um livro que falava sobre esposa. Eu não me lembro exatamente qual era o livro. Eu sei que eu fiquei com raiva.
A minha sensação foi raiva. Eu falei, isso é ridículo. Como é que pode um negócio de submissão? Então, por quê? Porque eu não tinha meu coração transformado ainda. Eu não era nem salva. Eu estava dentro da igreja, mas eu ainda não tinha entendido. Eu não entendia o meu pecado. Eu não tinha me arrependido. Eu não era salva. Quando o Senhor me salvou, Ele mudou meu coração. E aí Ele começou a trabalhar todas essas questões da minha vida, inclusive da feminilidade. Então, tenha paciência, clame ao Senhor, peça sabedoria, peça que Ele te ensine o que é a feminilidade que Ele quer que você abrace. Né? E isso vai acontecer através de um processo. Você pode ir crescendo. Então, não se desespere, não olhe para mim, para a Rebeca e ache, elas são perfeitas, eu nunca vou ser assim. Primeiro que nós não somos perfeitos. Né? Longe disso. Em 1 hora de vídeo que você assiste aí da gente, você não tem noção do que a gente é. A nossa convivência 24 horas no dia é totalmente diferente, né? Nós buscamos isso que nós estamos falando para vocês. Nós também estamos no processo. E nós estamos, cada uma de nós vai estar uma fase diferente do processo. Mas nós devemos sim buscar estar sempre crescendo no alvo, né? De nos tornarmos essas mulheres como Deus quer que a gente seja. Com certeza. E é interessante que você falou, né, sobre uma experiência pessoal, e às vezes até olhando assim por outro lado, eu nasci num lar cristão, mas quando eu estava bem na metade do ensino médio, estudando para vestibular, essas coisas, e assim, no vestibular, os livros, peças de teatro, essas coisas que você tem que ler, assim, é de quebrar o coração. Teve uma que eu tive que ler que era literalmente a história de uma mulher que ela achava que o marido dela fazia dela uma bonequinha dentro de casa e o livro termina ela fechando a porta e abandonando o marido e os filhos. Isso é louvado. Então, quando a gente, assim, no momento que eu li, eu fiquei assim, nossa, que absurdo. E realmente, que coisa horrível e ainda mais de ser louvado. Só que acontece que com o tempo, como eu tive que ficar estudando aquilo dali por 6 meses, começou a parecer normal ao meu ouvido. Então eu comecei às vezes a pensar assim, não, mas ser auxiliadora não é ser auxiliadora, submissão não é submissão. E aquilo começou a fazer uma bagunça na minha cabeça que até foi muito bom, porque eu tive um professor que ele abriu pra gente fazer um trabalho, a gente podia escolher o tema, e eu escolhi o tema feminismo, então eu tive que estudar mais a fundo, e aí com isso eu fui até aprendendo assim, a olhar com um olhar contrário a isso. Então foi muito bom para mim poder estudar mais e eu ver assim, não é isso que eu acredito, não é isso que a Bíblia ensina, e no final das contas isso daqui traz uma vida, igual você falou, as mulheres se tornam solitárias no final das contas. Assim, se a gente olhar grandes mulheres feministas, muitas delas morreram sozinhas. E assim, é uma tristeza. Então, assim, é uma luta que, seja alguém que vem de um lar não cristão, ou seja que alguém vem de um lar cristão, no mundo de hoje são coisas que a gente vai ter que se deparar. Muitas vezes saber que o desígnio que a Bíblia nos mostra, muitas vezes não é o que a gente bate o olho e quer seguir de primeira quando a gente não tem um coração redimido, mas à medida que o Senhor vai nos transformando, a gente vê essa grande beleza, né, que a própria Bíblia nos mostra. Com certeza. E é muito legal você falar isso também, porque existe uma preocupação muito grande dos pais, né? Eu fiz tudo certo até minha filha ir para a faculdade e aí o negócio desandou e ela se desviou. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar em crente desviado. Né? Creio que a salvação ela é um processo suficientemente forte para mudar a vida da pessoa. E aí, no que você acabou de relatar, você disse, realmente, as informações do mundo vieram na minha cabeça, né? Foram ali 6 meses convivendo com aquilo ali, eu passei a olhar diferente, não é tão assim e tal. Mas o que foi o ponto de virada aí que você mesmo acabou de relatar? Eu voltei para a escritura e eu vi que não era assim. Então, a pessoa que tem o coração transformado, ela sabe qual é a fonte de verdade. E você voltou para a fonte de verdade, você olhou para a escritura, olhou para o que você estava aprendendo e você disse, não é isso. O que Deus quer é isso aqui, que está nesse livro. Né? Então, o que eu estava vendo foi até atraente ao meu coração, mas não é o que Deus quer para mim. Né? Então, isso traz a gente de volta para o que Deus quer. Nós precisamos estar firmadas nas escrituras. Verdade. E tudo isso aqui que a gente começou a falar, assim, são essas mentiras que o mundo
tenta trazer pra gente, que muitas vezes elas parecem muito sedutoras, né? Uhum. Exatamente o que a serpente falou para Eva, né? Só pegou e colocou uma interrogaçãozinha no final do que Deus tinha dito, colocando dúvida. Então, Larissa, você pode falar um pouco sobre como que o mundo em si, igual você falou, o próprio diabo, que ele vem e nos tenta colocando dúvida e distorcendo as lindas verdades que Deus tem para nós, e como que a gente pode ver isso para a gente lutar contra? Legal, legal. Isso, inclusive, é o primeiro capítulo do meu livro. O meu livro não é um livro só para casadas, as solteiras também podem ler. Não vai falar só sobre sexo, fala sobre casamento, fala sobre feminilidade, fala da influência do feminismo. E o primeiro capítulo vai nos mostrar como é que são as artimanhas do diabo. O diabo, ele não é nenhum grande inventor. Ele é inteligente, sim, ele convive com o ser humano há muitos e muitos anos, então ele conhece mais ou menos como a gente funciona. Mas a maneira que ele age, ela segue mais ou menos um padrão. Como é que a gente sabe disso? Pelo que ele fez com Eva, o que ele fez com Jesus e o que ele faz com a gente. É exatamente a mesma estratégia. Eu vou até aqui abrir o livro para poder pontuar para vocês o que eu coloco. Porque ele nos tenta com três propostas indecentes. Você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser e você pode ser tudo o que você quiser. Então essas são as estratégias do diabo. É dessa maneira que o mundo nos seduz. Cada uma de nós vai ter um coração mais propenso para uma dessas três coisas. Então Satanás fez isso com Eva, né? Fez isso com Jesus no deserto e ele faz isso com a gente. E nós vamos nos enrolar aí no que mais pega o nosso coração. Isso também é relatado em 1 João, quando ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Nada mais é do que o que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser ou ter o que você quiser. Então é dessa forma que a gente se desencaminha, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, vai ensinar o contrário disso, né? Nós não podemos ser quem nós quisermos, né? Porque Deus nos fez para a glória dele. Se ele nos fez mulher, é para sermos mulheres. Se ele fez homem, é para ser homem, né? Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, porque nós devemos fazer tudo o que seja para a glória de Deus. E nós não podemos ter tudo o que nós queremos, porque nós devemos ter contentamento com as coisas que o Senhor nos deu. Então, essas coisas é muito mais profundo do que esses pontos que eu estou dando aqui, mas eu creio que já essa salpicada aqui já dá um bom norte para a gente entender, né? Aqui no livro tem até um quadrinho assim de como que a gente legal. é tentado. Depois, se eu estava ouvindo para o audiobook, tá. Então não tinha como visualizar. Então. Você tem só o áudio, né? Não tem livro impresso. O físico eu não tenho. Eu vou depois te mandar esse quadrinho aí, depois se você quiser. Legal. Esse daí é uma boa para a gente conseguir visualizar melhor, né? E interessante que você já deu aí uma deixa para essa próxima pergunta, que é de como que a própria Bíblia, o momento que a gente começa a observar a vida do Senhor Jesus e ver que ele foi completamente diferente disso que da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, da soberba da vida, Jesus ele viveu exatamente o oposto. Como que, olhando para ele, a gente pode literalmente nos desintoxicarmos dessas mentiras que muitas vezes nos tentam? Sim. Ele é... Só um negócio que eu tinha marcado um versículo, o que é? Cristo é o nosso norte, né? É a nossa referência. Ele é até engraçado falar isso, mas ele tanto é o modelo perfeito de masculinidade, como ele também é o modelo perfeito da feminilidade, né? Vamos entender, não que ele seja mulher também, mas o caráter de Cristo, ele é o caráter que deve ser formado em nós, um espírito manso e tranquilo, né? A Bíblia vai falar, 1 Pedro, que a nossa beleza não deve ser dos adornos, das coisas exteriores, mas num espírito manso e tranquilo, como de Cristo. Em relação à submissão, vai dizer que Cristo foi submisso até a morte.
Isso não diminuiu o valor dele de forma nenhuma, ele continuou sendo Deus, mas ele decidiu se sujeitar ao Pai, né? Então, ele é o nosso referencial. Então, nós devemos crescer em conhecer a Cristo, o que ele fez, como ele era, né? Então, tudo isso vão ser coisas que vão auxiliar na formação desse caráter, que deve ser o nosso caráter de feminilidade. Uhum. E é interessante, né? Porque todos nós, seja homens ou mulheres, temos esse simples chamado, né? Sermos como Cristo. Não importa o background que a gente vem, não importa a idade, nada disso. O que importa é a gente tem que ser como Cristo. Então, se ele viveu uma vida submissa, isso é para todas as pessoas. A submissão também é interessante a gente pensar, né? O homem, ele é submisso, mas ele é submisso a Deus, a mulher é submissa ao seu marido e a Deus. Então, tem essas questões que a gente, pensando sobre isso, como que é bonito, né? Ver que o Senhor Jesus, ele viveu nessa perfeição, ele nos chama a viver também. Exatamente. Uhum. E, Larissa, como que a gente pode entender como que uma mulher feminina ela deve agir, assim, tentando buscar assim, uma forma prática de como a gente pode pegar isso e realmente botar na nossa vida de uma maneira que a gente consiga viver e seguir em frente desse jeito. Certo. É um pouco desafiador, né, a gente pensar em maneiras para todas as mulheres. Claro, Deus nos fez diferentes, ele nos fez com gostos diferentes, né? Não é que eu sou mulher, então eu só posso usar saia, usar cor-de-rosa e pintar a unha, senão eu não sou feminina. Não, de repente você é uma mulher que não gosta de usar saia, você quer usar calça, né? Isso não tem problema. A questão é você entender que você foi chamada para ser diferente do homem. E você foi chamada para também apoiar essa diferença. Então, não só ser diferente do homem, no sentido de aprender o que a Bíblia fala sobre a feminilidade. Nós temos muitas informações, nós temos o relato da criação nos ensina, nós temos provérbios que vai falar muito sobre o tipo de mulher que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Nós temos no Novo Testamento também dizendo coisas específicas que as mulheres devem fazer, que as mulheres não devem fazer. Então, nós temos muita informação, né? Mas, no geral, buscar ser assim e apoiar e reforçar a liderança dos homens ao seu redor. Então, se tem um homem no ambiente, evite de você, isso é uma coisa prática, evite de você ser a pessoa que toma a iniciativa, né? Isso é uma das coisas que o Senhor vem trabalhando muito na minha vida, que eu era horrível, tudo eu queria ser logo a primeira a fazer acontecer, eu penso muito rápido, então tudo eu queria tomar à frente, mas não é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu apoie a masculinidade, tanto do meu marido, quanto dos meus irmãos ao meu redor. Então, se tem um homem, deixa ele fazer a parte mais difícil, deixa ele iniciar, deixa ele fazer a força. Então, apoie isso. Isso também ajuda na nossa feminilidade, quando a gente reconhece e apoia essas diferenças e que os homens cresçam nisso, né? Também uma boa dica para quem tem filho homem, né? Então, incentive ele a fazer, mesmo que seja pequeno, incentive ele a fazer pequenas coisas, ele ajudar, né? Que a liderança que a Bíblia coloca é uma liderança que serve, né? Então, ensine ele a fazer isso, também apoie isso na maneira que você trata com o seu filho. São coisas assim mais práticas. Uhum. E interessante que você falou, né, de, por exemplo, no livro de Provérbios, que faz essa diferença de o que é uma mulher sábia do que é uma mulher tola, e Provérbios deixa isso da maneira mais clara que a gente poderia esperar, né, que tem tanto capítulos deixando cada passo certinho, como uma mulher tola age, e tem o nosso amado Provérbios 31, que fala como que a mulher piedosa deve seguir. Você pode falar um pouco pra gente sobre como que é essa diferença entre uma mulher que é tola e de uma mulher sábia, como Provérbios 31? Certo, legal. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre a mulher tola, né? A mulher tola, ela é uma mulher rixosa, uma mulher que arruma muita confusão, que ela briga, né? E aí Provérbios vai dizer que é melhor você morar num lugar muito ruim do que você morar numa casa com uma mulher rixosa, né?
A mulher que faz o que é errado também em Provérbios, a gente vê ela também sendo descrita como uma mulher vulgar, como uma mulher prostituta, né? E interessante que em Provérbios vai falar sobre isso e vai tocar na questão da roupa, que vai falar da mulher que tem um comportamento de uma prostituta, que ela deixa o marido dela e ela vai atrás de caçar outros homens, e aí fala, ela está com vestes de prostituta. Então vai falar sobre a maneira de se vestir. Em contrapartida disso, nós temos no Novo Testamento falando sobre a modéstia, a maneira de se vestir com recato, de uma maneira que as pessoas olhem para você e elas possam perceber que você serve a um Criador e você teme o Criador, né? Então, essa diferença também. Na comunicação, falar demais, mulher que fala demais, a mulher que é fofoqueira, enquanto a mulher recatada, a mulher que agrada a Deus, é uma mulher que tem sabedoria nas suas palavras. Provérbios 31 vai falar que a instrução da sabedoria está na sua boca, dessa mulher virtuosa. E se a gente vai para Provérbios 31, a gente podia passar aqui uma hora ou mais lá em Provérbios 31, lendo sobre essa mulher e avaliando como é a vida dessa mulher. Ela é uma mulher, existe muito essa dúvida, né? A mulher pode trabalhar, não pode trabalhar. Deus fez o ser humano para trabalhar, tanto o homem quanto a mulher. Mas a responsabilidade de prover, principalmente para o lar, é do homem, mas a mulher pode trabalhar. Precisa ser avaliada uma série de questões, como as prioridades do coração dela. E essa mulher de Provérbios, que é uma mulher trabalhadora, o que a gente vê lá na descrição dela? Ela é uma mulher que ela faz tudo pensando na família dela. Então, o marido dela é honrado. Provérbios 31 vai dizer que ela faz o bem a ele todos os dias. Os filhos dela a admiram também. Tanto o marido quanto os filhos louvam a ela, né? Elogiam que ela é uma mulher que se comporta de uma maneira digna. Ela cuida da sua casa. Ela lidera outras mulheres. Ela tem servas. Ela dá instrução para outras mulheres, mas ela está ali fazendo aquilo ali com todo recato e apoiando a liderança do seu marido. Então, essas são algumas das coisas que a gente consegue ver aí muito clara só em Provérbios sobre o que deveria ser a feminilidade, né? Como é que deveria ser o nosso comportamento. Uhum. E uma coisa que você falou e que tem a ver com a live que a gente fez sobre essa questão que como a modéstia é algo que a mulher em si, ela deve ter em mente. Não é que modéstia é uma coisa só de mulheres, não é isso. Homens também devem buscar modéstia. Só que essa é uma coisa que a Bíblia também ela fala bem específico para nós mulheres, se a gente for olhar, por exemplo, 1 Pedro 3. Então, Larissa, você pode falar um pouco com a gente? Porque hoje em dia modéstia é uma palavra que, se a gente ouve, a gente já fica com o pé atrás, fica assim, o que essa pessoa quer dizer com isso, essas questões assim. E dependendo do contexto que alguma pessoa vem, pode realmente não entender exatamente as implicações disso. Então, você pode explicar um pouco sobre como que é essa modéstia bíblica para a gente? Legal. Quando Paulo vai tratar sobre isso, né, falar da questão da modéstia, ele está alertando como não deveriam ser a maneira das mulheres se vestirem dentro da igreja. E aí ele vai falar lá sobre penteados, tranças no cabelo, joias, pérolas. Só que o ponto ali, nós sabemos que ele não está dizendo que usar pérola é pecado, que usar trança é pecado. Nós sabemos isso porque no contexto bíblico não é condenado o uso de joias, né? Os nobres usavam joias, né? As mulheres se adornavam, não é pecado se adornar. Qual era o ponto ali? As mulheres ali naquela igreja, elas estavam causando problema na vestimenta por duas coisas. Uma era pela exuberância, né? E nessa época os penteados eram penteados que iam para cima, muito altos, e havia o costume de colocar joias no penteado. Então você imagina, você está tentando assistir ali um ensino, né, do apóstolo Paulo, e aí chega uma irmãzinha na sua frente, senta com o cabelo de 2 metros de altura, cheio de pérolas e brilhantinhos no cabelo. Então a atenção
do que está sendo ensinado ali vai sair da palavra, vai sair de Deus para ser uma atenção no cabelo da irmã, né? Então, um ponto era a exuberância e o outro ponto era a sensualidade. Por quê? Porque essa maneira de se adornar também era muito típica das cortesãs, ou seja, das prostitutas de luxo. Então, e aí a gente pega essas informações do que estava acontecendo ali, que Paulo está alertando, da modéstia. Então, a modéstia seria o contrário disso, ou seja, não chamar a atenção pela exuberância e não chamar a atenção pela sensualidade. E todas nós aqui podemos perceber que são coisas que hoje em dia nós temos as mesmas lutas dentro da igreja, né? E existem até pessoas que defendem certas coisas na igreja que não são bíblicas, né? Por exemplo, na igreja eu preciso realmente estar muito bem vestida para Jesus. Jesus nunca pediu isso para você, né? Estar bem vestida, sim, você precisa estar em todo lugar bem vestida, apropriada para aquele ambiente. Agora, é diferente de você ser o centro das atenções na igreja, né? Você ir para a igreja, você tem que saber também como é o ambiente da sua igreja. Existem igrejas que as pessoas se vestem de uma maneira mais formal, existem outras mais informal. Então, não é, eu vou me vestir ali o mais lindo e maquiada e adornada de tudo, e aí eu vou ser o centro das atenções. Então, isso está errado, isso não é modéstia. Porque você está indo para um lugar onde o único que deveria ser adorado, admirado, honrado é o Senhor Jesus, não você, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, o da sensualidade. Nós, mulheres, nós deveríamos ser diferentes das mulheres do mundo. E o que eu tenho visto na prática é que nós estamos cada vez mais parecidas. Na maneira que nós nos comportamos, na maneira que nós nos vestimos, né? Isso não significa que você tem que estar de burca na igreja ou andar de burca. Não é isso. Burca é aquele negócio, né, das mulheres que cobre tudo. Não é esse o ponto. Você pode estar muito bem vestida. Agora, existem partes do seu corpo que não são para ser... Um dia eu ouvi uma frase que era ótima, né? O que não está à venda não deveria estar na vitrine. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso não traz glória a Deus, isso não reflete a feminilidade que Deus quer pra gente, né? Ele quer uma mulher com recato, que tenha um senso de moral elevado, sim, mas tudo com o objetivo de trazer glória a Ele. Não também de chamar atenção para ela, porque também você pode chamar atenção por ser uma pessoa desarrumada. Então agora só vou usar roupa largona para ninguém olhar o meu corpo e vou ficar desleixada. Também não é isso, porque você vai estar chamando a atenção da mesma forma. Então, nós não deveríamos ser o foco da atenção, nem pela exuberância, nem pela sensualidade e nem tampouco pelo desleixo, né? Então, tem que achar aí o equilíbrio. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente quer ir pro oposto, né? Fala assim, não, eu quero ser o contrário de sensual, então eu já vou para esse ficar desleixada, não vou me arrumar nada, coisa assim que a gente tem que aprender a se domar, né? Porque às vezes uma tentação da gente falar assim, eu quero realmente fazer o meu melhor para Deus, às vezes a gente realmente tem um coração no lugar certo, mas a gente precisa aprender a agir de uma maneira, por exemplo, a gente vê a mulher de Provérbios 31 que fala que força e honra são seus vestidos. A gente vê assim, então aqui mostra ela como uma mulher gloriosa. Também quando Salomão vai descrever a esposa dele em Cantares, você fica, como assim? Ela é brilhante como o sol, bonita como o sol se pondo. Ele faz uma descrição que nós mulheres somos feitas também para estar nos mostrando esse tipo de beleza, né? Então, isso é uma coisa muito legal mesmo para a gente sempre estar buscando pensar mais. E, Larissa, muito obrigada. Você falou muita coisa que eu aprendi muito. Você tem muita sabedoria para dar. E eu queria te perguntar, para alguém que às vezes quiser continuar estudando sobre isso, se aprofundar mais, quais seriam os 3 recursos que você recomendaria? Legal. Existem os meus 3 livros preferidos aí sobre feminilidade bíblica, que eu gosto demais. Um deles é o Design Divino, da Nancy Lee DeMoss e da Mary Casey. Já leu? Não, mas eu tenho coisa da Nancy Lee DeMoss que é muito bom, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela também, mas esse aí é muito legal. Ele tem o livro e tem, acho que o outro é tipo um estudo. Eu sei que são 2 dessa série Design Divino. Eu pensei que era todos estudos, não sabia que tinha um que era livro mesmo, não.
Tem também. Legal. É muito legal. Eu gostei demais, achei assim muito, muito legal. O outro é o Sábia Conselheira, da Marta Peace. Ela vai falar da mulher de Tito II. Muito bom também, um livro que me ajudou bastante. E o terceiro é O Que Deus Diz Sobre as Mulheres, da Kathleen Nilsson. Muito bom também. Legal. São meus 3 preferidos. Ah, legal. E também tem o seu próprio livro, né? Que também tem muito a ver com isso. Legal. E, Larissa, para descontrair um pouquinho, quais são 3 pequenas alegrias que você tem na sua vida? Ah, meu Deus. Olha só, eu tenho uma alegria que é muito minha alegria, só que eu tô triste porque eu tenho alergia a quase tudo que tá nessa situação. Ixi. Eu adoro bolo com café. Eu tenho alergia, descobri recente, a cafeína, a leite, a trigo, a açúcar. Então, tipo assim... Eita. Mas ainda assim, de vez em quando eu escapo e eu como um pedacinho, então, que eu adoro. E realmente é uma coisa que me deixa feliz. Ai, que legal. Então, essa é uma. Gosto muito de ir pra praia. E a terceira, eu acho que... estar com meu marido. A gente tem um relacionamento, graças a Deus, muito, muito gostoso. Então, qualquer coisa que a gente faz junto, eu acho legal. Ai, que legal. Larissa, de novo, muito obrigada por você ter estado aqui. Eu aprendi muito. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e espero que a gente possa ajudar as irmãs a crescerem também, glorificarem o Senhor. Estamos todas na luta, né? O Senhor vai nos ajudar. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Feito Lipas sobre a arte de ser feminina. Então agora, que tal você mandar esse episódio para alguma amiga sua, para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? Também não esquece que se você estiver ouvindo pelo YouTube, para você dar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades. Também, se você estiver ouvindo por outra plataforma de podcast, não esquece de seguir o Feito Lipas por aí, para que você sempre esteja recebendo os episódios quando forem lançados. Então, a gente se vê na semana que vem para conversar sobre a arte de ser mulher.